Bom dia. Vamos lá hoje. A gente vai falar. Ontem a gente falou sobre premissas de pensamento e atenção, sobre a questão de estar presente no tempo presente. E hoje nós vamos falar sobre energia, princípios de energia ou de força. O que seria isso, né? Servir a Deus com disposição plena, não só com o que resta, depois de estarmos esgotados. E como fazer isso, né? Como servir a Deus com essa disposição plena, sem estar esgotado depois de um dia cansativo, depois de um dia que nós fizemos várias coisas. Mas como a gente falou ontem, né? E no outro dia também, questão do gerenciamento de tempo. De colocar na agenda um ali de descanso, para que nossas forças sejam renovadas, né? Como diz em Isaías 40, 29 e 31. Ele dá força ao cansaço e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, e não se correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, sempre pedir para Deus renovar as nossas forças, né? E também a gente ter um tempo para descanso. Se você faz muitas coisas ao longo do dia, não tem como, né? E o bom é que toda vez que a gente pede essa força, que ele renova, né? Que ele renove nossas forças, ele nos concede. Já tive algumas experiências disso. E às vezes também de chegar num lugar e achar que vai ter muito trabalho e, na verdade, não ter tanto trabalho assim. Deus não dá só descanso, ele dá vigor. A energia que falta não precisa ser produzida só por nós. Pode ser pedida e recebida dele. Então, a gente precisa pedir em oração, gerenciar o nosso tempo para renovar as nossas forças. E muitas. Depois eu dou um testemunho aqui, pessoal. Aí eu botei assim, os jovens, eles têm força, né? E vigor natural. Mas também precisa gerenciar o descanso. E não confiar cegamente que sempre vai estar lá, que sempre vai estar descansado. Porque uma hora ela se esgota se não for cuidado. Então, como eu falei, gerenciar o tempo para não se esgotar. Aí eu coloquei aqui um exemplo disso de uma advogada, né? E ela sempre fala para reservar umas 1 hora só para problemas, né? Quem trabalha com isso. Porque sempre surge uma coisa em cima da hora, sempre surge uma coisa fora do planejado. E o fato também de segunda-feira, por exemplo, ser um dia atípico assim na advocacia, né? Muitas vezes chega demanda de final de semana, para não ficar sobrecarregada a agenda logo no início da semana. Então a gente tem que olhar para nossa profissão, olhar para aquilo que a gente faz e ver qual é o dia que tem mais demanda, né? Se é dona de casa, sempre tem o dia que tem mais demanda. Às vezes segunda-feira também, por ir na igreja, começar o dia da escola e às vezes já começa todo mundo meio atropelado. Então a gente tem que saber como é a nossa agenda, que dia que a gente tá mais atribulado. Aí não adianta marcar coisas para esse dia. Se tiver que sair nesse dia, já vai ser um dia complicado. Então, gerenciar o nosso tempo é muito importante para a gente poder não se esgotar, não esgotar as nossas forças, né? E às vezes a gente acha que o descanso só pode ser final de semana, só sábado, só domingo. Só que a gente pode colocar na nossa agenda um descanso, nem que sejam uns minutinhos, aqueles minutinhos que a gente nem sabia que precisava e simplesmente quando a gente descansa, até o nosso humor melhora, né? Até para cuidar dos filhos, cuidar da casa, atender cliente, qualquer coisa. Um descanso, às vezes tudo que você precisa é parar e descansar um pouco. E eu coloquei aqui, né, essa questão das primícias, por que não prioridade, né? Porque tem diferença entre primícias e prioridade. Primícia é primeiro. Então, quando a gente reserva tudo primeiro para Deus, a gente está colocando para nós mesmos aquilo que é primeiro, aquilo que é prioridade nas nossas vidas, que vem primeiro de tudo. Então, se a gente separa, eu vou à igreja, eu tenho coisas para fazer, então eu vou me organizar para isso, né? Então, muitas vezes eu vou ter que organizar meu dia anterior para poder, no dia seguinte, estar a minha agenda está mais folgada para poder ir para a igreja. Se tiver igreja durante a semana, né? Consagração durante a semana ou consagração no sábado de manhã. Então, tudo isso é questão de a gente saber o que é primeiro nas nossas vidas. Quando a gente coloca isso, que o primeiro lugar é de Deus, até na nossa energia a gente pensa, né? Então, esse dia vai ter EBF, vou estar cansada, então no dia anterior, ao invés de eu deixar tudo que eu ia fazer no sábado para sexta, não, eu vou diluir durante a semana e vou dar aquela descansada para no sábado estar bem. Ou no domingo, né, quando for a EBF. E no dia anterior, a gente sabe que vai estar cansado também, né? Então a gente tem que estar sempre vendo isso na nossa agenda e priorizando, separando isso. Aí eu botei aqui também primícias da semana. Separar um dia de comunhão. Além da igreja, né? Normalmente é domingo, né? Que a gente reserva para Deus. Então, um dia de comunhão para a igreja. Um dia de comunhão tua com Deus, para você separar um dia de louvar com intenção de adoração. Tem diferença entre só ouvir um barulho aqui, uma música e cantado, que você louvar a Deus com adoração naquele momento ali, com atenção, como a gente falou ontem, né? Estar presente naquele momento. E também separar momento para a Bíblia, né? Então, pode ser um dia que você, por exemplo, no que eu estudei Fly Day, cada dia da semana era o foco do dia. Aí tinha o dia, segunda-feira, o foco do dia era abençoar a casa, né? Então, era o dia que você abençoava a sua casa. Aí fazia cada um fazia de um jeito, né?
separava ali um tempo de louvor e adoração e abençoava a casa, abençoava a sua família, enfim, aí botava segunda-feira, mas não queria dizer que deveria ser segunda-feira, poderia ser outro dia. E é isso, de você separar um dia também, ser intencional nisso, né? Porque a atenção, ela exige que você esteja ali, naquele tempo presente, prestando atenção no que você está fazendo. E louvar e adoração a Deus é isso, você está ali, não só de corpo, né? Muita gente, muitos anos na igreja, lê a Bíblia, faz o seu estudo, mas muitas vezes não está ali de corpo, de presente, né? E aí não consegue aproveitar a presença de Deus ali, naquele momento. Não dá o tempo de Deus responder, porque ele não responde no barulho. A voz dele é mansa e suave, então a gente precisa também de ter um tempo de meditação, de silêncio, de ficar ali, na presença do Senhor. Isso não acontece quando der tempo eu faço, quando eu vou ver quando que vai dar, esse mês está corrido. Então, se for, a gente nem sabe se vai passar do outro mês, né? Porque é Deus que nos dá a vida. Então, a gente precisa ser intencionais nesse sentido, de saber dia e hora, né? De colocar na agenda quando que vamos ter realmente, de fato, esse encontro com Deus. Nem que seja um café da tarde, né? Puxa uma cadeira. Puxa uma cadeira para você saber que ele está ali, para sua atenção ficar voltada. Não, preciso me desligar de tudo à minha volta e agora me concentrar. Eu botei uma pergunta, né? Qual de todas essas premissas que a gente falou, tem uma premissa que me veio agora, só que eu não fiz um esboço sobre ela. Enfim, depois eu até posso voltar e falar, porque sempre tem algo que a gente precisa dar primeiro para Deus, né? E dessas que a gente estudou, né? Premissas de tempo, premissas de energia até, de atenção, em qual dessas áreas você tem dado a Deus as sobras em vez da primícia? A gente tem que se perguntar isso, porque muitas vezes a gente dá o que resta para Deus, né? A gente só pensa que Ele quer de nós só o nosso tempo ali presente, só que às vezes o que restou para Ele é muito pouco. E a presença dele é tão gloriosa, é tão sublime, né? Que a gente não teria forças nem para contemplar a glória dele, né? A palavra de Deus diz que ninguém pode ver o face a face, senão a gente não suportaria por conta do nosso corpo corruptível. Isso foi falado ontem na igreja, os jovens estavam fazendo culto ontem, que foi o acampamento esse final de semana deles lá na igreja. Que bênção, inclusive, tem um teatro maravilhoso. E a jovem que pregou sobre isso estava falando, né, sobre a glória de Deus. E como a gente vai ter esse momento de ver a glória de Deus se nosso corpo está cansado, sem energia, que a gente às vezes acha que tudo só é espiritual, né? E que o corpo está separado. Então, se é algo só espiritual, eu só preciso estar lá, que vai acontecer. Mas a gente é corpo, mente e espírito. Não tem como separar isso da gente, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, Deus nos criou assim, e isso quer dizer que tudo isso é espiritual. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra. Eu me envolver e ir mais no profundo com Deus espiritualmente, querendo ou não, a minha mente precisa estar ali. Eu preciso matar a minha carne, eu preciso trazer a minha mente, muitas vezes tirar os pensamentos, né, que vêm contrário, para ficar ali de mente presente, de corpo presente. E se a gente não gerenciar o nosso tempo e tudo que está à nossa volta para trazer a nossa mente cativa, a gente não vai conseguir. Porque muitas coisas nos sobrevêm e a gente precisa estar preparado para isso, né? E eu coloquei primícias exatamente porque se a gente se acostuma a dar o primeiro para Deus, a gente dá o melhor, a gente dá o nosso melhor para Deus. E se a gente começa o dia com a intenção, dando o melhor para Deus, naquilo que a gente quer, isso vai ditar o restante do nosso dia. Talvez, né, chegue no meio do dia, você até se esqueça, né, de Deus devido aos problemas. Mas pelo menos você já deu o seu melhor para Deus. E talvez naquele dia, né, como a gente falou aqui, a caminhada ela não é linear, que a gente vai estar sempre acertando. Vai ter dia que a gente vai errar o alvo. E aí a gente precisa se arrepender e saber que aquele dia foi um dia mau, né? Cada dia baixa o seu mal. E intencionalmente tentar fazer diferente no dia seguinte, tá? Então, essa foi amanhã a gente vai falar sobre outras coisas, sobre o medo e a fé. E a questão das premissas foi essa. Acabou hoje. E aí, só pra ver se alguém tem algum testemunho de algum